Boa noite, na paz do Senhor, a toda a igreja, amém? Amém. Irmãos, essa noite nós estamos celebrando o culto da família do mês de abril da nossa igreja. E nessa noite a gente vai abrir as nossas Bíblias. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto que está em Josué, no capítulo de número 2. Josué, capítulo de número 2. Enquanto vocês vão procurando, eu vou ler uma frase do pastor Leonardo Ravenhill, que diz o seguinte: por que tarda o avivamento? Por que tarda o avivamento da igreja? A resposta é muito simples. Tarda porque muitos pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Isso é uma verdade plena, escrita num dos textos desse pastor, e que realmente está totalmente de acordo com o que nós passamos hoje, que nós vivemos nos dias atuais. Mas nós não vamos falar especificamente sobre avivamento, porque todas as mensagens elas refletem avivamento. Mas só que agora, no livro de Josué, capítulo 2, nós vamos ler 19 versículos, a partir do versículo de número 1, que diz assim: então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Algumas Bíblias podem ter a versão dizendo espias, e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez o alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão por Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas vidas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer
descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a tua casa o teu pai e a tua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Amém? 40 anos se passaram desde que começou a caminhada pelo Egito. Há 40 anos, Moisés, então líder do povo que saiu do Egito e caminhou pelo deserto, há 40 anos Moisés viu aquela terra, viu diversas terras, e em cada terra que eles viram, nas passagens que eles tinham ao longo da caminhada dos 40 anos, eles iam conquistando terras, aniquilando reis, acabando com poderosíssimos reinos. Todo o povo de Israel, todo aquele povo que saiu do cativeiro do Egito. E Moisés, na época, os 40 anos antes dessa data, que nós estamos lendo aqui hoje, Moisés envia 12 espias para olhar essa mesma terra, a terra de Jericó. Ele manda 12 espias, e dos 12, apenas 2 espias disseram para Moisés: vale a pena lutar por essa terra, vamos em busca dessa terra. Mas Moisés disse: não, ainda não é a hora. E eles, obedientes, se mantiveram firmes em obediência, e assim permaneceram com Moisés ao longo da sua caminhada. Moisés agora já não era mais o líder. Agora o líder era Josué. Moisés acabara de morrer e Josué estava na liderança. E então Josué olha para a mesma terra que Moisés há 40 anos foi soldar. E dessa vez Josué escolhe 2 homens preparados do seu exército, 2 homens preparados daquela milícia preparada do povo hebreu, e envia essas 2 pessoas para ver a terra e também olhar dentro das muralhas, porque Jericó era totalmente rodeado por uma muralha. E eles entram, eles obedecem a Josué e entram. E imagine você que a fama desse povo de Israel, desse povo que caminhou por 40 anos no deserto, a fama deles havia atravessado toda e qualquer fronteira. Todos sabiam que Deus havia aberto o mar vermelho para eles. Todos sabiam que onde eles passavam e pelejavam por uma determinada terra, eles conseguiam aniquilar o dono, o rei daquela terra, e aquela população que ali morava. E eles então tomavam aquela terra. E os habitantes de Jericó sabiam que o povo hebreu que saiu do Egito estava acampado defronte àquela cidade, olhando de longe. E eles, sabedores de tudo que já havia acontecido com eles, que Deus lhes dera vitórias em tantas outras batalhas, eles sabiam que em algum momento aquele povo iria atacar a cidade de Jericó e tentar tomar aquela cidade. Os homens então adentraram a muralha, e ao adentrarem a muralha, eles foram reconhecidos como forasteiros, porque creio eu que muita gente
dentre os habitantes de Jericó. E quando vinha alguém diferente, um turista, eles sabiam que realmente aquela pessoa, aquele povo não era daquele convívio. Então os dois homens foram vistos e de imediato correram para o rei de Jericó para anunciar que 2 espiões haviam entrado na terra, 2 espiões do povo hebreu. E aqueles homens, por certo, tentaram se esconder dentro de Jericó. E onde se esconder? Eles não podiam fazer sequestro, eles não podiam entrar em uma casa, sequestrar alguém, eles não podiam fazer isso, eram homens de Deus. E aí eles encontraram um refúgio, a casa de uma prostituta, que a Bíblia descreve como meretriz, chamada Raabe. Em algumas culturas, e creio que principalmente naquela época, as prostitutas eram tidas como pessoas sem alma, mulheres que não tinham escrúpulos, mulheres que não tinham bom caráter, mulheres que eram objetos, assim como hoje a prostituta é considerada um objeto. Não era diferente na época. E Raabe, por ser uma prostituta, era uma mulher obstinada a viver uma vida amarga, uma vida de tristeza, uma vida de podridão espiritual, porque não tinha um Deus para servir. Uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher totalmente banida do convívio social das pessoas, e que apenas era escolhida por determinados homens que queriam manter relações sexuais com ela no momento em que quisessem, iam lá, pagavam o que era necessário e ali faziam um ato ilícito. Imagine você quantas famílias cada noite Raabe poluía, mantendo relações com outros homens casados, mantendo relações até com jovens que não eram casados, mas mesmo assim poluindo famílias. E assim Raabe levava a sua vida. Essa mulher amarga, ela já havia aprendido a aceitar o trágico fim dela. E quando ela vê aquele amontoado de pessoas do lado de fora, e imagina ela, talvez, que está chegando o dia da minha morte, está chegando o dia em que eu vou morrer, está chegando o dia em que toda a minha família vai morrer, está chegando o dia em que todas as pessoas dessa cidade que eu conheço vão morrer. Porque aquele povo que está lá fora serve a um Deus que deu vitória até hoje, 40 anos de vitória, e o povo de Jericó sabia toda a história, toda a fama daquele povo. O povo de Jericó sabia que tão logo os hebreus entrassem naquela terra, eles seriam totalmente dominados. Eles tinham essa certeza. Por isso que eles temiam. Por isso que eles temiam a presença daqueles homens. E o rei de Jericó manda então 2 homens à casa de Raabe. E ela diz: é verdade, estiveram 2 homens aqui, mas eu não sabia nem de onde eles eram. Na minha casa passa gente, vem homens todos os dias, homens que eu nunca vi, homens que eu já vi 2 vezes, 3, 4, 20 vezes, mas sempre vem gente nova. Eu não posso ser conhecedora de todos os homens que habitam aqui. Mas Raabe sabia o que se passava e havia escondido aqueles 2 homens no terraço de sua casa, porque Raabe viu uma oportunidade para salvar a sua vida e a vida de sua família. Aí você para pensar uma coisa que eu também pensei: por que 2 homens de Deus entraram na casa de uma prostituta e ali pernoitaram? Por que 2 homens de Deus foram àquele lugar?
e discernindo, conversando com a Eline me ajuda muito a entender muitas coisas. E ela disse: Roberto, será que teria tanta facilidade para dois espiões estarem se escondendo, por exemplo, em um local público? Talvez o melhor acesso para eles fosse um prostíbulo, uma casa de uma prostituta. Que casa era essa? Uma casa de desonra. E dois homens de Deus estavam lá dentro. Era uma casa de desgraça. Era uma casa de pornografia, de orgias, de libidinagem. Era um lugar que foi destinado naquela noite para abrigar dois servos de Deus, dois homens de Deus. Mas Raabe livra os homens de Deus da morte naquele dia. E antes deles irem embora, ela faz um pedido a eles. Naquele momento em que ela faz um pedido a ele de clemência, ela está buscando com Deus fazer uma aliança. Aliança com Deus. Todos nós temos uma aliança com Deus. Todos nós presentes aqui nesse lugar temos uma aliança com o Senhor. Aliança que algumas vezes nós somos até capazes de quebrar. Somos capazes de quebrar alianças com Deus. Somos capazes de quebrar alianças entre marido e mulher. Somos capazes de quebrar aliança entre amigos. E a aliança com Deus nós também quebramos às vezes. Mas Raabe diz assim para aqueles dois homens: me salve e salvem a minha casa. Conheço as obras do Deus a quem vocês servem. Conheço as vitórias que eles deram para vocês. E todo o meu povo também conhece. E eu sei que vocês vão matar todo mundo, vão manter alguns escravos, vão tomar a cidade, porque eu sei que essa terra é uma terra prometida pelo Senhor Deus para o seu povo. Jericó era o primeiro grande obstáculo para a conquista da terra que mana leite e mel. Os israelitas, o povo hebreu, ele não recebeu a terra que mana leite e mel, terra da promessa, de mãos beijadas. Eles tiveram que lutar, eles tiveram que batalhar, para que eles pudessem dar valor. Que aquilo que você ganha, aquilo que você recebe, sem dar valor, não tem valor, você logo despreza. E aí, aqueles homens de Deus dizem assim para Raabe: vamos fazer o seguinte, você nos livrou da morte, você livrou a mim e ao meu irmão da morte, agora nós vamos poder voltar para a nossa civilização e lá dar orientações de como é a terra de Jericó, de como é a cidade, de como são as muralhas. Já temos todo um plano traçado de onde começar a atacar. Por causa disso nós vamos fazer uma aliança com você. Era Deus fazendo uma aliança com aquela mulher. Você vai atar na janela da sua casa, essa janela por onde nós vamos descer, essa janela por onde nós vamos fugir, porque a Bíblia diz que a casa de Raabe tinha uma janela colocada na muralha de Jericó, e nessa muralha ela seguia para fora, essa janela mostrava para fora, fora da cidade. Então quando eles descessem por aquela janela, eles estariam livres, estariam fora. E eles dizem: por essa janela que nós vamos descer, amarra um cordão vermelho, para que quando nós viermos atacar essa cidade, todo o exército de Israel possa ver de longe essa corda, esse cordão, e ninguém que estiver dentro dessa casa será morto. Ninguém que estiver dentro dessa casa será atacado.
estiverem dentro dessa casa ficarão em segurança. Já dá para entender o que é o cordão vermelho, a aliança de Deus, colocada na época em que o povo de Israel foi conquistar Jericó, e a nossa vida em relação ao sacrifício vicário de Jesus. O cordão vermelho, meu irmão, ele prefigura a marca do sangue nos portais da casa do povo de Deus. O cordão vermelho prefigura a marca do sangue nos portais da casa do povo de Deus. Foi assim quando Deus determinou a morte dos primogênitos no Egito. Ele disse: pinta os umbrais das portas de vermelho, com sangue. As casas que estiverem assim marcadas, os primogênitos dessas famílias não serão levados. Todos os outros que não tiverem esse sangue marcado, essa cor vermelha marcada nos umbrais das portas, terão as vidas dos seus primogênitos tiradas. O cordão vermelho, ele prefigura o sangue do cordeiro nas portas da nossa família. Quando João Batista olha para Jesus pela primeira vez, lá no Rio Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele ali é o que vai morrer para que o seu sangue seja derramado em meu favor e em favor de todos os pecadores da terra. E nós, irmãos, precisamos do sangue de Cristo na nossa vida. E aqui nesse episódio bíblico, aqui nessa realidade bíblica, nós temos uma prostituta. Raabe vai lá na janela e pendura um cordão vermelho. Raabe vai à janela, confia naqueles dois homens e pendura um cordão vermelho na janela da sua casa. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Diga comigo: o sangue de Jesus purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1 e versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus e seus filhos nos purifica de todo pecado. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 18 ao 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Repita comigo: eu preciso. A minha família precisa. Da marca vermelha. Na janela das nossas almas. Não adiantava Raabe pedir socorro a ninguém do seu povo. Não adiantava Raabe recorrer à delegacia de polícia de Jericó. Não adiantava Raabe buscar formar uma milícia dentro de Jericó e preparar o povo de Jericó para dizer: aqueles homens estarão vindo tomar Jericó, vamos nos defender, vamos nos preparar. Ela poderia ter
aliança estava feita com Deus, e ela sabia que ela não tinha moral, ela não tinha autoridade, ela não tinha, irmão, ela não tinha crédito para chegar para o povo de Jericó, para dizer que aqueles dois homens vieram para tomar, vigiar a cidade, ver a cidade e arquitetar um plano. Ninguém ia acreditar em Raabe. Ela era uma prostituta, era um ser de última categoria, era uma pessoa, era um ser humano das piores categorias que existe. A cultura da época era essa. Mas nós aprendemos algo tremendo com a vida de Raabe, que não importa o que você faz, o que você fez, aliás, não importa por onde você andou, quando Deus se apresenta para você, você deve abrir a sua boca e pedir socorro a Deus. E foi isso que Raabe fez, porque ela sabia que certamente morreria. Mas ela sabia também, ela sabia que não merecia aquilo que estava pedindo para aqueles homens, porque ela sabia que fazia algo imundo, ela sabia que fazia algo asqueroso, ela sabia que fazia algo que aos olhos de Jeová era um Deus que ela não conhecia. Ela sabia que aquilo que ela fazia aos olhos de Deus, destruir famílias, era abominável ao Deus que aqueles homens serviam. Imagine você quantas confusões na porta da casa dessa mulher, por causa de outras esposas, por causa de outros homens. Imagine você a baixaria na porta da casa dessa mulher, na porta da casa dessa prostituta. Imagine você a pouca vergonha, a tristeza da família de Raabe, o pai de Raabe, a mãe de Raabe, os irmãos e as irmãs dela. Como essa família era vista na terra de Jericó? Ali está o pai da meretriz, os irmãos. Rapaz, não vem para cá não, porque tu é irmão daquela mulher lá, rapaz, aquela prostituta. Aquilo não vale nada, aquilo não presta, aqui tu não tem vez não, sai daqui. Tua família é toda assim, talvez fossem taxados como as irmãs dela, como prostitutas também, porque uma era talvez existisse aquele que acusasse. Ela também é, ela também é, ela também é. Qual era a moral que existia na vida de Raabe para ela chegar e dizer: povo de Jericó, eles querem acabar com a gente, vamos nos mobilizar, vamos guerrear contra eles? Ninguém ia escutar Raabe. Ela era uma prostituta, mas ela creu em Jeová. Ela creu em Jeová que ela não conhecia. Ela ouvia falar das histórias, ela ouvia falar dos livramentos que aquele Deus deu para o povo de Israel. Enquanto não reconhecemos nosso estado de pecador por natureza, enquanto não reconhecermos o nosso estado de pecador por natureza, naturalmente pecadores, e não clamarmos a Deus por socorro, meu irmão, estaremos condenados para toda a eternidade. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e todos os homens estão desprovidos da glória de Deus. Algumas versões dizem que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a Bíblia também diz que o salário daquele que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o salário desse é a morte eterna. Mas acontece também, queridos, que não era à toa
que Deus ia dar na mão dos hebreus a cidade de Jericó. Jericó passava pelo limite da destruição humana, corrupção social, corrupção moral, lascívia, prostituição, roubo, sodomismo, tudo de ruim, tudo que Deus abomina se passava naquela cidade. Lembram o que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Assim como Ele entregou a morte de Sodoma, os habitantes de Sodoma e Gomorra, assim Ele fez com os habitantes de Jericó. E nós temos aqui uma boa representante de pecadora, uma prostituta. Uma prostituta que era instrumento do diabo. Uma mulher que estava acostumada com o sistema de vender o seu corpo para poder se manter viva, caso contrário, ela morreria. Mas mesmo na sua insignificância, Raabe olha para dois homens de Deus e pede socorro. Nós somos pessoas muito fáceis de viver falando bobagem, de viver escrevendo bobagens, de viver fazendo coisas que são abomináveis a Deus. E muitas vezes, momentos em que nós mais precisamos, muito precisamos, principalmente na nossa casa, na nossa família, nós retemos a nossa voz e não clamamos socorro a Deus. E Deus, Ele quer escutar a nossa boca, a nossa petição. Você não pode chegar e dizer: Senhor, Tu já sabes o que eu preciso. Amém, boa noite. Ele sabe o nome de todos nós, porque Ele na mão tem o livro da vida e nos chama pelo nome, mas Ele quer escutar o pedido, Ele quer nos escutar o pedido. Mas a grande verdade é que muitas vezes somos orgulhosos, somos vaidosos, somos presunçosos, temos uma muralha em torno de nós, temos uma muralha em torno da nossa família, que nos impede de pedir a Deus aquilo que nós mais precisamos para a nossa vida e para o nosso lar. Mas Raabe, não contente com a sua vida, meu irmão, se Raabe estivesse feliz em ser uma prostituta, ela entregava os dois homens de Deus na hora. Se Raabe estivesse feliz em viver destruindo casamentos, ela detonava os dois homens de Deus ali na hora. Mas a grande verdade é que ela não estava satisfeita com a sua vida, se sentia impura, e por isso ela quis fazer uma aliança. Ela decidiu quebrar no seu interior todos os paradigmas machistas que existiam na época. Mulheres falarem com homens, mulheres pedirem algumas coisas aos homens. Ela quebrou isso, ela não teve vergonha, ela não teve medo, ela abriu a boca e disse: me ajude, que o Deus de vocês me ajude, que o Deus de vocês me salve e salve a minha casa. Eu não quero morrer, eu não quero ver o meu pai morto, a minha mãe morta, eu não quero ver meus irmãos e minhas irmãs mortos. Eu quero ser salva, mas também quero que a minha família esteja comigo. Quem não pede ajuda fica à mercê de todas as migalhas que o sistema do mundo aí fora apresenta e nos dá. Mas aquele que pede ajuda a Deus, aquele que clama a Deus pela sua casa, que clama a Deus pela sua família, passa a comer não das migalhas, mas do banquete que Deus tem preparado para cada um de nós. Isso é verdade, meu Deus, aleluia. O fato de Raabe, a prostituta, está incluída nos exemplos de fé do livro de Hebreus, significa que ela tem uma história para contar sobre o antes e sobre o depois. Graças a Deus. Sobre o antes e o depois do seu encontro com os homens de Deus, do seu encontro com Deus. Raabe
Raabe soube escolher em um determinado momento. Todos nós temos momentos na nossa vida de escolha, momentos na nossa vida de decisão, tomada de decisão, e Raabe reconheceu o momento, a oportunidade dela. As escolhas de Raabe a qualificaram para ela ser incluída na mesma categoria que Sara e que Joquebede. Hebreus capítulo 11, 31 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Quantas vezes não estivemos na mesma condição de Raabe, excluídos, rejeitados, considerados as ovelhas negras da família, mergulhados em situações que pareciam muitas vezes ser mais fortes do que nós? Raabe passava por isso. Raabe não escondia sua condição no mundo, mas ela tinha um grande desejo de mudar, porque se Raabe não tivesse desejo de mudar, ela não teria recorrido aos homens de Deus. Ela passou a confiar em Deus, a ponto de lhe obedecer. Deus foi com aquela prostituta, dando-lhe vida e mudando sua história. Raabe teve uma transformação radical em sua vida, uma transformação radical em seu interior. E se nós estamos determinados a mudar, meu irmão, o primeiro passo é nós reconhecermos todos os dias a nossa natureza pequena, pecadora, e clamar a Deus por perdão, para que nós não percamos a nossa salvação. E uma coisa fantástica aconteceu na vida dessa mulher. Uma prostituta inserida na genealogia de Jesus Cristo. Raabe deu origem depois a um filho, que depois teve filhos, e teve filhos, e que o outro teve filhos, até chegar em Jesus. Raabe, inserida na genealogia daquele que veio ao mundo para ser o Rei dos Reis, para ser o Senhor dos Senhores, aquele que viria, aquele que veio, não viria, ele veio para pisar a cabeça da serpente. Uma prostituta que mudou a sua vida, que decidiu mudar a sua vida, e que não teve caráter egoísta, pensou também em toda a sua família. Assim como havia juízo sobre toda a cidade de Jericó, também há um juízo sobre todo aquele que não confesse o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não adianta, querido, não adianta ser rico, não adianta ser pobre. Ah, eu sou pobre, Deus vai ter pena de mim. Não adianta ser rico, não adianta ser pobre, não adianta falar espanhol, falar inglês, falar português, falar alemão, italiano, grego, hebraico, falar essa. Não adianta. Não adianta ser dono de uma grande empresa. Não adianta viver fazendo boas obras e não ter no seu coração Cristo. Nada que você conquiste na sua vida pessoal vai com você no dia da sua morte. Deus vai ter pena de mim porque eu sou um assalariado. Deus vai ter pena de mim porque eu moro aqui embaixo da ponte. Ele vai me levar. Ele está vendo o meu sofrimento aqui. Querido, se não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da sua casa, não tem salvação. Fora de Cristo não há salvação, porque não há nenhum nome dado entre os homens
nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, nenhum outro nome. Eu já falei várias vezes aqui nessa igreja que não é o caráter intelectual de quem prega, o caráter intelectual do pastor, da pastora, não é o caráter intelectual, a eloquência de quem fala, não é o grau de instrução. O que vai fazer a diferença na sua morte, em você adentrar as mansões celestiais preparadas por Cristo, ou adentrar nos casebres infernais que devem existir no inferno, são as nossas atitudes nessa vida. E o que nós temos feito? O que nós temos feito da nossa casa, da nossa família? Quero fazer 3 considerações finais nessa mensagem. A primeira consideração é que mesmo que ninguém te dê ouvidos, prenda o cordão na sua janela e ofereça salvação. Raabe não se importou o fato dela ser uma prostituta pecadora. Ela não tinha nada a perder, meu irmão. Ela ia morrer. Ela ia morrer. Toda a sua casa ia morrer. Sua família inteira seria dizimada junto com ela. Mas ela foi inteligente. Ela foi esperta. Ela entendeu no coração dela que ela precisava se arrepender daquilo, porque ela não vivia bem com o que ela fazia. E ela chega para aqueles homens: me ajudem, eu salvei a vida de vocês, então agora me ajudem, salvem a mim e salvem a minha casa. E eles dizem: pendura esta corda por onde nós vamos descer, pendura na janela da tua casa, que será salva tu e a tua casa, se todos estiverem dentro do mesmo barco, se todos estiverem dentro da mesma arca. Imagina, meu irmão, imagina depois que esses homens foram embora. A Bíblia diz que de imediato, quando eles vão embora, Raabe pega uma corda vermelha, coloca na janela como eles haviam falado. Imagina ela indo até a casa do pai dela. Era motivo de zombaria quando passava na rua, era motivo de escárnio quando passava na rua, porque ela era um lixo da sociedade da época. Imagina ela batendo lá na porta da casa do pai. Quem é? Sou eu, pai. Raabe, sua filha. Eu não tenho filha com esse nome. Eu não tenho nenhuma filha chamada Raabe. Imagina a tristeza do pai ver que a filha é uma prostituta. Ou você acha que os pais ficariam felizes em ver isso? Numa sociedade na época extremamente machista. Eu sou feliz, minha filha é uma prostituta, vai lá. Sabe que ele fazia isso? Claro que não. E Raabe vai lá na porta e diz: pai, abre a porta, eu tenho que te contar alguma coisa extremamente importante, pai. E ele: não, eu não quero conversar com você. Pai, abre a porta, preciso falar contigo, preciso falar com a mãe, preciso falar para vocês que eu mudei, preciso falar para vocês que eu não vou mais permanecer nessas práticas. Ah, tá certo. Do mesmo jeito que foi da outra vez, né, Raabe? Não, pai, dessa vez vai ser diferente. O povo hebreu, os israelitas que estão lá fora, eles vão invadir a cidade, pai. Eles foram na minha casa e me disseram: ah, é, né, Raabe? Eles disseram, não foi? Eles foram lá na casa de uma prostituta para dizer isso para a prostituta, não foi? Para salvar uma prostituta, né? Eles foram fazer isso lá. Aí mandaram tu vir aqui me chamar e a tua família inteira para que todos fossem salvos, né, Raabe? Pai, acredita em mim, pai. Acredita no que eu estou te dizendo, acredita, pai. Pelo menos essa vez. Como das outras vezes, Raabe, eu acreditei que você ia parar
dessas práticas imundas e você ainda continuou fazendo, Pai, me perdoa, agora vai ser diferente. Por favor, Pai, abre essa porta. Ou vocês acham que Raabe chegou lá, o pai dela abriu, sente aqui, minha filha, tome uma xícara de chá, você já comeu hoje? Você acha que foi assim? Uma casa de vergonha, uma casa desgraçada, a casa de Raabe. Falta de honra para a família inteira dela, porque ela tinha na época, vamos dizer, uma profissão, ela tinha uma profissão que era motivo de escárnio, de zombaria, vergonha para a honra da família. E eu creio que Raabe muito chorou ali por trás daquela porta, clamando ao pai dela: pai, abre, por favor, pai, abre. Não posso nem dizer que ela disse por amor de Deus, porque ela não conhecia esse Deus e eles não conheciam como ele poderia crer. E eu só sei que Raabe deve ter batido muito, deve ter passado muitas horas, deve ter chorado ali durante muito tempo. Pai, na janela da minha casa tem um cordão vermelho. Esse cordão vermelho foi o cordão no qual esses homens desceram e voltaram para o seu povo. E eles daqui a alguns dias vão voltar para atacar essa cidade, Pai. Me dá mais um crédito, pelo menos mais uma vez, acredita em mim. A Bíblia não diz quanto tempo Raabe passou implorando ao pai, à mãe e aos irmãos para que acreditassem nela. Mas é certo, meu irmão, que em um determinado momento, aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos resolveram abrir aquela porta da casa e resolveram receber aquela moça. E resolveram dar crédito, porque afinal de contas fazia sentido o que ela estava falando. O povo hebreu estava todo do lado de fora da cidade. O povo hebreu estava todo acampado do lado de fora, circundando a cidade. E eles sabiam que eles iriam matar todas as pessoas se resolvessem realmente entrar em Jericó. A primeira observação que eu fiz aqui é que, mesmo que ninguém te dê ouvidos, prenda o cordão da janela, na sua janela, e ofereça salvação. A Roberto, eu oro tanto pelo meu filho, eu oro tanto pela minha filha, eu oro tanto pelo meu esposo, eu oro tanto pela minha mulher. Não é muito comum, irmão, a gente ver o homem na igreja e a mulher não. É mais comum a gente ver a mulher na igreja e o homem não. E ontem eu saí, fui comer um pratinho lá na Praça da Cidade 2000 e conversando com um irmão de outra igreja. Em determinado momento eu fiquei a sócio dele lá na banca. Eu disse: irmão, vocês sempre vão à igreja? Não, irmão, só eu lá em casa que sou crente. A minha esposa não é crente, a minha esposa é católica. E agora o meu filho de 15 anos está indo comigo e está gostando. Eu não me lembro a última vez, nem sei. E nem sei se eu já cheguei a ver um caso onde o homem estava na igreja e a mulher não. Mas o que eu quero dizer é que é muito mais comum a mulher ser serva e santificar a sua casa, a vida do marido, em oração. É muito mais comum isso. E também os nossos filhos, muitas vezes, não querem fazer parte do convívio da igreja. Conversando com esse irmão ontem, perguntei sobre um determinado irmão, grande pregador da palavra de Deus. Perguntei pela vida do seu filho, porque conhecia a vida do filho dele. Ele não me disse absolutamente nada mais específico. Ele só me disse uma coisa que eu já entendi tudo. Eu perguntei: irmão, e o filho do irmão tal? Nunca mais eu vi. E ele me disse assim: irmão,
a gente ensina o filho o caminho que ele deve andar. Seguir o caminho é escolha dele. Ele só me disse isso. Eu já tinha entendido o que tinha acontecido. Mas a bem da verdade, meu irmão, é que por mais que a gente pregue para o nosso filho, por mais que a gente pregue para as nossas filhas, por mais que a gente pregue para o marido, para a esposa, por mais que a gente pregue na nossa casa, até o próprio Cristo disse que um profeta não tem honra na sua casa. O próprio Cristo falou isso. Por mais que a gente sirva de exemplo, por mais que o nosso testemunho seja um testemunho verdadeiro, um testemunho de exemplo, está nas mãos do nosso cônjuge e dos nossos filhos escolher o caminho que eles querem seguir. Mas mesmo que eles não escutem, mesmo que eles não queiram dar ouvidos, a primeira observação que eu faço é que nós temos que pendurar o cordão vermelho do coração na janela da nossa vida, na janela da nossa alma, e oferecer a salvação. Foi isso que Raabe fez. Não importou para Raabe nada. Ela disse: eu vou fazer. Ela já estava salva. Irmãos, ela estava salva. Ela não precisava buscar sua família. Ela já estava salva. O exército ia matar todo mundo, a família dela, mas ela estava salva em casa. Mas ela foi em busca da sua casa. Nós não devemos de forma alguma deixar de pregar, deixar de falar, deixar de ensinar para filhos, filhas e cônjuges que não são convertidos, cônjuges que vivem cambaleando entre a igreja e o mundo. A palavra de Deus diz que toda alma vivente, todo ser humano, um dia se ajoelhará diante de Cristo e dirá que Ele é o Senhor. É melhor se ajoelhar perante o Senhor e dizer: Senhor, Tu és o Senhor, estando debaixo da proteção dEle, do que estar debaixo de condenação e dizer: eu reconheço que Tu és o Senhor. Porque depois que Tu disser isso, é para o inferno que Tu vais, se Tu não te converteres. Segunda observação: a sua casa pode ter sido um lugar de desonra, um lugar de prostituição, mas depois que tiver um cordão vermelho na janela, a sua casa será uma casa de salvação. Se você pendurar um cordão vermelho na janela da sua casa, ela será uma casa de salvação. Foi só pendurar o cordão que Raabe salvou tudo que estava dentro da sua casa. Ela passou a fazer parte da família dos hebreus quando acabou a batalha, quando eles tomaram as muralhas, quando eles tomaram a cidade. Ela foi vista como uma grande ferramenta, um grande instrumento que Deus levantou no meio daquele povo, daquela muralha. Ela foi vista como um instrumento usado e foi respeitada e deixou as suas práticas, porque a casa dela foi salva. Era uma casa que ninguém queria entrar. Você não botava criança dentro dessa casa. Pessoas sérias não entravam nessa casa. Mas foi a única casa que foi salva. Por quê, irmão? Por que ela foi salva, essa casa? Uma casa de desonra, uma casa de prostituição. Ela foi salva, meu irmão, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
com a salvação de todos que estavam lá dentro. Prende um cordão vermelho na tua casa. E embora teus familiares não queiram te escutar, embora teus familiares não te deem atenção, não deem crédito a você, Deus vai exaltar o teu nome. Glória a Deus. Deus vai levantar o teu nome. Aleluia. Deus vai te colocar em posições altas. Deus vai abençoar a tua vida. Glória a Deus. Amém. A gente pode muitas vezes até se sentir o menor de todos os pecadores, o maior de todos os pecadores, o menor de todos os homens, o mais sujo, o mais nocivo à sociedade, o mais nocivo à igreja. Mas Deus, Ele dá a oportunidade a todos nós de pendurarmos um cordão vermelho na janela da nossa casa. E o cordão vermelho que nós temos que pendurar é o sangue do Cordeiro de Deus, imaculado, que foi morto no Calvário, em favor de todos os homens pecadores, em favor de todos nós. Esse é o cordão vermelho. E para a gente finalizar, a terceira e última observação é que naquela cidade, em Jericó, havia muitos homens e muitas mulheres melhores do ponto de vista humano do que Raabe. Existiam pessoas que faziam boas ações, existiam pessoas, doutores da lei, pessoas mais preparadas, pessoas que talvez tivessem grandes posses ali naquela terra, naquela cidade, pessoas que eram tidas como referência dentro da sociedade na qual Jericó estava inserido, pessoas que do ponto de vista humano fossem exemplares. Podia ter pessoas melhores do que Raabe, porque quem faz a acepção de pessoas é o homem. Entre uma prostituta e um professor, quem é que eu vou escolher de repente para tomar de conta desse setor da minha empresa? Eu vou botar o professor, eu não vou botar uma prostituta. Essa prostituta vai levar um homem para dentro da minha empresa e aí vai fazer atrocidades sexuais dentro do meu local de trabalho, eu vou falir. Existiam pessoas que do ponto de vista humano eram melhor preparadas do que Raabe. Quando estamos diante do Senhor, muitas vezes nós temos o costume de pensar: aquele irmão da igreja ora mais do que eu, ele é melhor do que eu. Aquele irmão da igreja ou aquela irmã da igreja prega melhor. Aquele irmão da igreja ou aquela irmã da igreja louva melhor de todo o conjunto de louvor da igreja. Por que que eu seria um melhor pregador? Por que que eu seria um melhor vocalista no louvor? Por que que eu seria a melhor pessoa dentro da igreja para dirigir o ministério de famílias? Ele dirige melhor do que todo mundo. Muitas vezes a gente se sente menorizado, menosprezado. A nossa própria consciência nos acusa. E nós muitas vezes vemos no outro algo melhor do que em nós. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o nosso irmão como alguém maior do que nós. A Bíblia não diz que nós devemos, ela não diz que nós devemos olhar para o nosso irmão como dizendo: eu sou incapaz de fazer o que ele faz. Ela não diz isso. É diferente. Aí você diz assim: mas no meio de uma sociedade tão perversa, tão pecaminosa como era a sociedade de Jericó, por que uma prostituta? Por que não um doutor da lei? E eu vou dizer para você: porque Deus
dentre todas as pessoas que estavam ali dentro, ele direcionou os homens dele, os seus 2 espias, ele direcionou os seus homens para a casa de uma pecadora, porque Deus escolhe justamente todos aqueles que se reconhecem como pecadores, e a vida dela não foi ceifada, porque de todos os habitantes de Jericó, somente Raabe tinha um cordão vermelho na sua janela. Somente Raabe. O mérito deles não está em nada que o homem possa ter, em nenhum bem material. O mérito não está em cima de nenhum bem material. O mérito não está em cima de nenhuma capacidade intelectual do homem. Não está nisso. O mérito da salvação está em cima de quem tem o cordão vermelho na janela da sua casa. E Raabe tinha o cordão. Aquele objeto na janela só tinha uma função: impedir que a morte entrasse naquele lugar. Salvação. A diferença está na marca do cordeiro, e não em nada que você possa construir na vida, na terra. Dizer que você é uma pessoa boa, dizer que você é uma pessoa que não transgride os mandamentos de Deus, nada disso. O que você fala, nada disso faz diferença. O que faz diferença para a salvação é você colocar no coração, na janela do seu coração, na janela da sua alma, na janela da sua vida, na janela da sua casa, o cordão vermelho, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu queria que vocês, irmãos, ficassem de pé. Nós vamos orar agora. Nós vamos, nesse momento, eu vou convidar hoje, se você quer firmar a aliança da sua vida, a aliança da sua casa, se você quer firmar a aliança, o seu compromisso com o Senhor Jesus, se você quer firmar o sangue do Cordeiro nos umbrais da tua casa, nos umbrais do teu coração, eu vou te convidar para vir até aqui à frente. Eu não vou forçar nada. Eu convido, se você quiser vir até aqui à frente, para receber uma oração. Eu chamo todos os presbíteros dessa igreja, chamo também os diáconos dessa igreja aqui, chamo o ministério de louvor para a gente entoar uma canção, entoar um hino de louvor ao Senhor. Nós vamos estender as nossas mãos, diáconos e presbíteros. E se você é diácono, ou se você é presbítero, e você também quer receber oração, te ajoelha também, meu irmão. Nós vamos impor as mãos sobre as vidas dessas pessoas que querem hoje, nesse lugar, consagrar a sua vida, consagrar a sua família, a aliança de Deus, pela vida dos seus filhos, para louvor e glória e honra do nome de Jesus Cristo. Somente um homem, somente um Deus pode dar salvação, pode oferecer salvação. Somente um homem nessa terra, nenhum outro homem há, nenhum outro nome há capaz de oferecer salvação. Se a sua casa, meu irmão, é uma casa que precisa que alguém dentro dela, seja filho, seja irmão, seja tio, seja sobrinho, seja cônjuge, se a sua casa precisa ter o toque do Espírito Santo de Deus, ter um cordão vermelho colocado lá para salvar, um cordão vermelho para resgatar vidas, não perca o tempo aí parado. Venha e se coloque aqui agora, perante o altar do Senhor. O altar do Senhor hoje é um altar de aliança, é um altar de graça, é um altar de poder. Esse lugar está consagrado, esse lugar está preparado hoje para que o Espírito Santo de Deus possa fazer o passeio dele aqui entre essas famílias.
mãos sobre elas. Orem, e se alguém ficar sem mão imposta, depois você pare de orar em um irmão e ore sobre outro. Consagre a vida desses irmãos na presença do Senhor, que o cordão vermelho da salvação de Cristo possa fazer-se presente em cada vida aqui, em cada vida que está presente aqui nesse lugar, de joelhos nesse altar. Ó Senhor, faz um mover espiritual. Vamos escutar um louvor. Enquanto isso, nós estaremos ministrando em oração sobre essas vidas. Que nos faz habitar em lugar de Por graça. Queria que a igreja sentasse um minuto. Amados, em nome de Jesus Cristo, nós cremos que cadeias espirituais satânicas, malignas, que laços do passarinheiro foram quebrados nessa noite para louvor e glória do nome de Jesus Cristo. Cordão vermelho nos umbrais, nas janelas das tuas casas,
o sangue de Jesus Cristo na tua vida, para louvor e glória do nome dele. Amém, queridos? Irmãos, pode vir. Eu e a Aline começamos, autorizados pela pastora da igreja, a visitar famílias em seus lares. Nós fazemos um sorteio e escolhemos nesse sorteio uma casa escolhida para a gente visitar em determinada semana. E nesse mês que passou, nós visitamos duas casas. A casa da irmã Ira, do irmão Agail. O irmão Agail não estava lá, mas a irmã Ira estava junto com sua mãe. E também a segunda família que foi visitada foi a família do irmão Bento. E o irmão Bento hoje não está aqui, mas depois nós faremos a entrega simbólica para ele desse pequeno quadro, Ministério da Igreja, Ministério de Família, Casa do Moleiro. E nós queríamos chamar a irmã Ila aqui. Ela está aí, está? A irmã Ila. Vem aqui, irmã Ila, para receber. Quero dizer que a casa do irmão Edson, nosso neto, foi a terceira casa sorteada, mas até agora a gente não teve a oportunidade de ir lá, porque uma série de problemas, doenças aconteceu. Mas em nome de Jesus, quem sabe pode subir aqui, irmã. Sair mais bonita na rua. Creio que essa semana, quem sabe, a gente possa ir à casa dele e em breve a sua casa será visitada também. A gente vai à sua casa, não é para comer, não é para beber, não precisa preparar nada disso. A gente vai à sua casa, chega lá, lê uma palavra de Deus, lê uma passagem da Bíblia, conversa sobre a família, demora cerca de 30, 40, 45 minutos, oramos, consagramos a família, os filhos, o esposo, e depois vamos embora. Então não precisa nunca vocês se prepararem comida para a gente. Nós não estamos indo para isso, tá certo? Se preparem para nós, se Deus permitir, estaremos até o final do ano visitando todas. Tomara que não se crie uma cultura aí, viu, irmão? De não querer preparar comida, viu? Marília, receba da gente aqui, mostra para a gente. Amém. Sei que não dá para ver, mas Vai, que representa a visita, né? A gente chega lá, como está comprovado, né? Não foi montagem, né? O irmão que eu montava, até pensei que estava falando dele montar, mas aí não tinha graça, né? Mas está abençoada a casa em nome de Jesus. Pastora. Queridos, outra coisa, saiu no mural de aviso que a reunião das mulheres, quarta-feira é feriado, dia 1º. Saiu no mural de aviso que o culto das mulheres será às 19h30, e não vai ser 19h30, é feriado, e vai ser às 18 horas. Quarta-feira, 1º de maio. Eu vou trabalhar. Doutor Jones? Você que trabalha, né? Muitas pessoas estão desocupadas nesse dia, porque é feriado de trabalho. Eu sei que existem pessoas que trabalham, claro, estou brincando, mas a grande maioria das pessoas se façam presentes no culto das mulheres, próxima quarta-feira, às 18 horas. louvado seja Deus. Graça e paz. Amém. Né? Eu ia dar esse aviso aí do culto das mulheres, lembrando uma coisa. Ele já frisou bem o horário, às 18 horas. Lembrar que terça-feira você venha preparado, porque nós vamos começar o